Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar mais um tópico de física, dando continuação ao tópico passado, 8.6, parte 2, beleza? A gente vai aprofundar um pouquinho na quantidade de energia transmitida em uma condução térmica. Lembrando que calor é sempre energia térmica em movimento, né? Então a gente já sabe que energia é o quê? Temperatura. A temperatura ela é medida através da agitação molecular. Essa agitação molecular faz com que haja aumento de calor. Então, quanto mais as moléculas se agitam, maior vai ser a quantidade de calor em um corpo, né? Então, maior vai ser a sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais provavelmente esse corpo será uma fonte térmica no meio. Um exemplo, a fogueira. Então, se você pegar a fogueira lá na sua casa ou quando for fazer aquele churrasco, claramente que a fonte térmica será quem? O fogo, a fogueira. Então, quando você coloca aquela carne em cima, você está fazendo com que a energia saia do fogo e a carne absorva aquela energia, fazendo com que o processo de assar acontece. Bom, propagação de calor. A primeira coisa a gente tem que relembrar, as propagações de calores são sempre condução, convecção e irradiação, tá? Bom, a condução, ela é importante para determinar o quê? Aquecimento de produtos sólidos, né? Então a gente vai tentar calcular o fluxo de calor que vai trabalhar dentro da condução, ou seja, a quantidade, qual é o fluxo de calor que teve na barra quando ocorreu o recebimento, né, de calor. Bom, então a quantidade de energia que nós vamos ter aqui, que será, olha só, a energia em joule, tá? Ou quilocalorias ou calorias, e o tempo em segundos. E isso vai formar o nosso fluxo de calor, tá? Pelo símbolo que nós temos aqui, fluxo de calor. Bom, o fluxo de calor é sempre, tá? Q, quantidade de energia, por tempo. Em qualquer situação? Sim, em qualquer situação. Se houve, tá, um fluxo, houve uma troca calorífica, vai ocorrer o fluxo de calor, beleza? Quando nós vamos aplicar isso exclusivamente, tá, na nossa convecção, por que a convecção? Porque o intuito de você colocar um ar no seu quarto é fazer com que aquele ambiente fique mais arejado, mais refrigerado. Portanto, se a sua parede, tá, pelo processo de convecção, não conseguir isolar com o meio externo, você vai colocar o ar, esse ar vai ter que trabalhar, além de gelar o ambiente, ele vai precisar gelar as paredes e essa parede vai estar totalmente constante, ganhando energia para o meio. Lembrando que a energia é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, se lá fora estiver fazendo 40 graus, dentro do seu quarto o ar está ligado com o objetivo de ficar a 24 graus Celsius, o que vai acontecer? A energia de fora vai entrar dentro do quarto de vocês. Para isso, eu preciso evitar que haja, tá, o fluxo de calor. Eu não posso deixar que haja o fluxo de calor do meio externo com o meio interno. E aí a gente entra, tá, no conceito de condução. Para quê? A parede não pode conduzir, tá, a temperatura, ou seja, a fonte térmica externa para dentro do meio. Então, para isso a gente faz todo um cálculo, tá? Na qual, o que é que? Há variação de energia sem haver troca de estado físico, a parede não derrete. Então, nós estamos falando do quê? De um tipo de calor, o calor, tá, sensível, beleza? O calor sensível, ele dá a partir de que fórmula? A gente pega a equação do calor sensível e substitui aqui dentro, né? Que lá era que macete, massa vezes a constante do meio que nós estávamos, vezes a variação de temperatura. Aqui nós temos o K, que é a nossa constante, a variação de temperatura, e esse A aqui no lugar, tá, é a transmissão, ou seja, qual vai ser a linha de transmissão ou a área de transmissão.
beleza? Fazendo aqui a substituição, a gente tem, tá, que a área de transmissão e aqui é o comprimento da transmissão, ou seja, qual é a área da minha parede e qual é a espessura da minha parede, onde a gente vai tentar entender o quanto essa parede vai conseguir transmitir de fluxo térmico. Sabendo esse cálculo, a gente pode isolar essa parede. Como? Comprando estufa, a gente pode colocar outra parede ou até mesmo aumentar, tá, a espessura dessa parede, para tentar evitar com que esse fluxo de calor chegue próximo de zero. É claro que não existe nada, tá, que seja 100%, mas quanto mais próximo o isolamento for de 100%, melhor será, tá, o seu isolamento térmico do quarto, ou da sala, ou de onde você colocar o ar-condicionado. Por isso é importante você revestir o seu quarto com forro, as paredes, tá, serem rebocadas. Se tiver azulejo, melhor ainda, porque você vai evitar com que essa energia haja troca com o solo, a energia de fora entre dentro do quarto, fazendo com que gaste menos energia pelo ar-condicionado ao funcionar. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem a convecção. Um caso prático na convecção é quando você coloca o quê? A chaleira, né? Nesse caso aqui a gente tem um vidro de Becker em cima, tá, de um bico de Bunsen. O que está acontecendo? A gente tem o aquecimento dessa água. Então, a chaleira, né? Aqui o vidro de Becker está representando a chaleira com água e ele está aquecendo. Neste aquecimento está ocorrendo, tá, a troca de líquido frio com quente. Frio, quente, frio, quente, frio, quente e a temperatura como um todo acaba elevando-se devido à fonte térmica aqui. Bom, pode acontecer isso em outros lugares? Sim, pode acontecer. Por quê? Onde há meio material, eu tenho uma convecção. Esse meio material aqui, olha só, meio material, tá vendo? A gente tem brisas marítimas. Essa brisa marítima que está acontecendo aqui, ela está chegando, né, a uma certa cidade. Essa brisa marítima, ela veio através da convecção de uma fonte térmica, tá? Que foi a brisa marítima, ela não é uma massa de ar. Ela é simplesmente o quê? Ventos que retirou ou houve perca de energia de uma massa de ar e está chegando até a cidade. Então a brisa marítima, através da convecção térmica, ela pode existir. A mesma coisa é quando o sol irradia-se no mar, tá? Durante todo o dia. Então quando você vai tomar um banho na água de mar de manhã, essa água estará gelada. À tarde, a mesma coisa. Portanto, quando você for à noite, o que vai acontecer? Essa água vai estar quente, ela vai estar morna, né, em relação durante o dia. Por quê? A água, ela tem uma constante de aquecimento muito lento. Então, para que ela ganhe essa energia, eu preciso de um determinado tempo muito extenso. Então, ela vai gastar muito tempo para aquecer, para mudar a sua temperatura. Contudo, a areia não. A areia, qualquer solzinho que ela já ganha, pelo baixo coeficiente dela, pelo baixo coeficiente de variação térmica, ela consegue já absorver ali a temperatura. Ou seja, a areia ela tem um alto fluxo térmico, enquanto a água tem um baixo fluxo térmico. Para que isso aconteça, a areia durante o dia vai estar quente e a água do mar vai estar gelada. Quando for à noite, através da convecção, a areia vai perder caloria para o mar, o mesmo recebeu energia durante a noite, durante todo o dia pelo sol, ele vai ficar mais aquecido e a areia vai ficar gelada. Então durante o dia acontece, né, o aquecimento da areia e a água gela. Durante a noite, a troca de papéis ali. A água fica gelada, fica quentinha, fica morna e a areia vai ficar gelada. Bom, aqui é a mesma coisa, né? Então, durante o dia, aqui fica frio, aqui fica quente. Durante a noite, aqui fica quente e aqui fica frio. Beleza? Através do quê? Através da simples troca, tá, de convecção.
olha só, as convecções acontecem. E é claro que o fluxo de calor fornecido aqui dentro, ele pode também ser calculado e utilizado como uma forma de explicação para que a areia haja o aquecimento. Beleza? Bom, a irradiação. A gente já sabe que a irradiação ela não precisa de um meio sólido para que ocorra, né? Basicamente, eu preciso de uma onda eletromagnética para que essa energia, esse deslocamento ocorrido do calor, seja realizado. Bom, pensando nisso, onde a gente pode aplicar a irradiação no nosso dia a dia? Basicamente, esse carinha aqui. Quem que é esse cara? É o micro-ondas. O micro-ondas ele utiliza de ondas eletromagnéticas para aquecer o alimento, provocando o quê? A agitação molecular. Porém, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas, né, que compõem a luz visível, né, que é o Sol, a gente consegue perceber que ela não tem apenas, tá, energia. Ela também traz os raios X, tá? Também faz parte da composição da luz visível, também os ultravioletas e o infravermelho. Então, esses três raios compõem a luz visível. É claro que você precisa tomar sol, tá, durante um período do dia para recompor a sua vitamina D. Entretanto, se você tomar muito sol, você acaba causando, tá? Olha só, olha aqui, câncer de pele. Por quê? Esse raio-x, ele não é uma coisa tão benéfica além do limite. É claro que, pessoal, existe uma coisa que chama-se remédio e veneno. Qual é a relação entre remédio e veneno? O remédio é aquele que utiliza-se para curar. O veneno é aquele que utiliza para fazer o mal. Mas se ambos são iguais, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A quantidade. Se você tomar uma quantidade recomendada de sol, você está utilizando de remédio. Agora, se você toma uma quantidade maior do que a recomendada, você está tomando um veneno para sua pele. E aí é onde acarreta os problemas de pele, como câncer de pele, manchas, né? A gente acaba queimando a pele e escurecendo essa pele. Então, a principal atividade que nós temos na irradiação é a aplicação do micro-ondas do dia a dia. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender as principais características de irradiação, de convecção e condução. Como que eu vou trabalhar isso no meu dia a dia? Aguardo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau!